uma ficus sem antes assistir esse vídeo. E eu sou Ângela Cristina, aqui do canal da Flor de Camomila. Vem cá olhar o que a mãe achou aqui no nosso jardim. O ninho de ovos, olha só aqui, ó. Esse daqui é o mais velho, a gente vai deixar para ela dentro de novo. E esses dois aqui a gente vai levar lá para dentro para fazer uma massa caseira. O que tu acha, Amanda? Acho uma ótima ideia. Eu queria muito uma ficus para colocar lá dentro de casa. Eu queria uma bem grandona, bem cheiona assim, para colocar lá dentro de casa, né? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer o replante e o quanto que é importante a gente fazer o replante da ficus assim que chega na nossa casa, usando um bom substrato, é lógico, né? E quais os cuidados que eu vou ter com ela, porque eu pude perceber que as folhinhas elas estão com bastante poeira também, vou estar fazendo uma limpeza também nela, né? Vou mostrar também para vocês o tamanho do vaso que eu vou estar usando para esse tamanho de planta, ó. Como vocês podem ver, ela é bem grandona já, né? Então eu vou replantar ela e vou mostrar para vocês como que vocês vão regar e quais os cuidados que você precisa ter aí na sua casa com essa planta maravilhosa que caiu no gosto de todo mundo. E você, já tem uma ficus aí na sua casa? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Gente, olha só aqui. Ela é uma árvore bem grande, deve estar com uns 2 metros de altura, né? Eu não sei se é bem 2 metros, mas dá 2 metros. Eu comprei aqui um vaso. Esse vaso aqui, vamos ver quantos litros que ele tem. Vaso número 7 de cerâmica, mas aqui é um vaso de plástico, gente. Eu gosto bastante desse vaso, que ele é um vaso bem resistente. E ele tem bastante furos, o que facilita a saída da água também. Nesse tamanho de vaso, gente, eu não vou estar utilizando drenagem. Eu vou usar somente o substrato que eu preparo aqui na Flor de Camomila para replantar ele. O vaso é um pouquinho mais largo que aquele original, né? Isso é uma das coisas que vocês precisam observar, gente. Não precisa sair por aí comprando um vaso extremamente maior do que aquele em que a planta veio dentro.
um pouquinho maior só já serve, né? Por quê? Porque ela é uma planta que conforme ela for crescendo, você vai trocando de vaso e aí sim vai ser legal para ela. Por onde eu vou começar, gente? Vou começar colocando um pouco de substrato aqui dentro e aí sim eu vou tirar a muda daqui de dentro. Eu já tenho preparado o substrato para ficus, gente. Esse substrato aqui eu ensino lá no curso Substrato Sem Mistérios. Eu ensino a fazer substrato para ficus, gente. Quando vocês vão estar clicando nesse link aqui, vocês vão falar diretamente comigo, onde eu vou estar explicando para vocês um pouquinho mais. O curso, ele tem 14 módulos, ele tem um grupo de WhatsApp, né, que é a comunidade Flor de Camomila, onde eu mesmo que tiro as dúvidas de vocês, né. As aulas, elas são todas elas online, então você pode estar olhando de qualquer lugar do celular de vocês. E as aulas são muito bem explicativas, onde você vai aprender na prática mesmo a fazer substrato para todas as plantas e parar de perder plantas. O link do curso, gente, está aqui embaixo, fixado no primeiro comentário. Então, bora lá parar de perder plantas e adquirir de uma vez por todas, gente, o curso Substrato Sem Mistérios. Pesado, mãe? Por favor, Amanda. Isso aqui tá muito pesado, essa caixa cheia que a mãe fez de substrato para plantar a ficus. Gente, queria falar uma coisa para vocês. Fazer um bom substrato é que nem você fazer uma mistura de bolo. Você não pode sair por aí colocando qualquer coisa. Se você faz um bolo, você tem as medidas certas, a quantidade certa dos ingredientes certos para você fazer um bolo. Com o substrato é a mesma coisa. Se você substituir ou alterar um ingrediente do bom substrato, não vai dar uma mistura boa, então não vai ser legal para as plantas. É a mesma coisa, você não pode fazer uma mistura para todos os tipos de plantas. Algumas, elas gostam de substrato mais úmido, outras de um pouco mais sequinho. Então imagina se você vai usar um substrato para amarantas e vai plantar uma zamioculca. A zamioculca, ela não vai crescer porque as amarantas, elas gostam de umidade. Já a zamioculca, ela tem uma batatinha embaixo no substrato. Se você plantar no mesmo substrato, a zamioculca, ela não vai sobreviver. Então precisa cuidar dessas coisas. E no curso Substrato Sem Mistérios eu ensino tudo isso. Por onde que eu vou começar, gente? Vou começar tirando a ficus de dentro do vaso, agora que eu já preparei o substrato, né? Vou colocar ela nesse vaso maior aqui. Então, eu vou começar soltando ela do vaso, né? Pra poder tirar ela desse vaso aqui. Gente, agora é o momento pra gente estar observando as raízes, olha só. Vamos ver como é que tá aqui. Essa planta, ela já foi replantada uma vez, né? Foi mudada para um vaso maior. É sempre importante desmanchar um pouco o torrão para que a planta, ela se enraize nesse novo substrato, né? Então aqui eu vou deixar ela desse jeito, olha só. Dessa forma aqui eu vou replantar ela para o outro vaso. Então agora eu vou colocar um pouco de substrato dentro do vaso para ir colocar a muda dentro. Como eu falei antes, gente, não tem necessidade de fazer camada de drenagem. É só você jogar dinheiro fora com essa história de camada de drenagem. Invista num bom substrato. Quando a gente compra uma ficus desse tamanho, que nem esse aqui, geralmente tem um valor mais elevado, né? E você vai querer economizar no substrato, vai correr o risco de perder a sua planta, né? Então, invista num bom substrato, gente, que você não vai ter... O risco vai ser bem menor. Sempre a gente precisa investir no bom substrato. Agora que eu já coloquei o substrato aqui dentro, eu vou parar a planta aqui dentro, ó, no vaso. Aqui a gente pode ver que a planta não ficou muito funda dentro do vaso, ficou numa altura muito boa. E eu vou preenchendo nas laterais agora com o substrato. Esse que eu vou usar para ficus, né? Que é um substrato muito bom. Tem que ser um substrato que não retém a umidade, pois as ficus, elas não gostam de um substrato úmido, pois apodrecem as raízes, né? Então, agora eu vou organizar aqui a árvore, a ficus, para ela ficar bem bonita. E preencher ela com o substrato e ela ficar firme aqui no vaso.
Depois que eu coloquei uma quantidade de terra aqui dentro do vaso, o que que eu venho fazer, gente? Eu venho aqui e dou uma apertada assim na planta aqui, para ela fixar aqui no vaso, porque não é legal que ela fique balançando assim. Ela precisa estar firme para que ela possa enraizar, dar continuidade no crescimento dela. E aí eu vou preencher o restante do vaso com o substrato para ficar bem nivelado até aqui em cima. As ficus, gente, são umas árvores que ficam muito grandes quando elas estão plantadas no chão. Aqui mesmo na minha cidade, gente, tem uma árvore de ficus lirata, essa da folha grande, plantada no chão, e ela está enorme, acho que está bem alto e eles fazem poda bem seguida, né? Essa daqui, gente, é a ficus lirata da folha pequena, o bambino, e olha só como ele tá grande, né? Esse daqui é a ficus lirata da folha grande, olha só, dá pra ver bem direitinho a diferença nos tamanhos da folha, né? Mas, Ângela, após fazer o replante, qual é o próximo passo? O próximo passo vai ser regar a planta. A grande maioria das pessoas erra na hora de regar. E se você está fazendo isso, gente, a chance de você perder a sua ficus é muito grande. A grande maioria das pessoas pega um copinho de água e só molha um pouquinho assim, ó. E já para. Esse é um erro muito grave, gente. Por quê? Porque a planta, ela não recebe a água até nas raízes. Esse jeito você não vai fazer. Assim, se você tá regando dessa forma, só um pouquinho, é errado assim, dessa forma. Como que você vai regar, então, a sua ficus? Vou mostrar pra vocês. E qual o jeito certo de regar a ficus? Você vai pegar um regador com água e vai regar. Você vai ir assim, ó, girando ao redor, ó, da planta, para que a água saia bem por baixo nos furos e molhe bem o substrato. Isso sim é molhar do jeito certo a ficus, porque assim toda a parte do substrato vai receber a água. Você vai regar bem e vai fazer a rega espaçada. Isso sim é o jeito certo de regar. Não ficar molhando cada dia um pouquinho. Desse jeito, a planta ela não recebe a água suficiente. E aí, quando você vai ver, ela começa já a cair as folhas, né? E você vai lá e rega mais ainda. E aí, é sempre um passo para trás para você acabar perdendo a sua ficus. Quando a água começar a sair embaixo dos furos, você vai parar de regar a sua planta e vai regar novamente somente quando o substrato ele estiver seco. Outra coisa muito importante também, é bom você regar a planta e não colocar aquele pratinho embaixo do vaso. Por quê? Porque a água ainda ela vai continuar escorrendo por um tempo e essa água vai ficar acumulada no pratinho e isso vai fazer com que as raízes fiquem por muito tempo úmido. Gente, ficus não gosta de ficar com as raízes úmidas. Logo, elas vão ficar com fungo de raiz e você vai começar a perder a sua planta, porque vai começar a perder folhas por excesso de umidade no substrato. O próximo passo para você fazer, gente, é a iluminação. A ficus, gente, ela precisa de um lugar bastante iluminado. Se você colocar ela dentro de casa, você vai precisar colocar ela próxima da janela, não muito afastado, porque é uma árvore. Árvores, elas precisam de bastante claridade ou de um ambiente de meia sombra. Na natureza, elas crescem no sol pleno, mas quando você compra uma, gente, você não vai sair colocando ela no sol pleno, porque ela vai acabar queimando, porque ela vem de uma estufa. Então, na sua casa, você precisa adaptar a planta na sua casa, né? Você vai colocar ela no lugar bem próximo da janela, com bastante claridade, não muito longe da janela, né? Porque isso vai fazer com que a planta, ela fique com as folhas estioladas. O que que é isso? A planta, ela vai em busca de luminosidade, ela vai em busca de claridade. Aqui, como vocês podem ver, todas as folhinhas, né, elas estão bem próximas a uma da outra. E quando ela cresce de forma estiolada, uma folha fica mais longe da outra, porque elas não têm luminosidade que chega para ela.
agora que já trouxemos aqui a ficus aqui para o lugar onde ela vai permanecer, eu achei que ficou perfeita aqui nesse lugar, gente. Ficou lindo demais isso, gente. Eu adorei. A planta ficou planta perfeita para esse espaço aqui. Nossa, ficou como eu tinha imaginado. E como é bom, né, gente? A gente escolher uma planta certa, escolher a planta que a gente gosta, né? E colocar ela num lugarzinho assim, ó, isso dá uma alegria na gente, né? A gente fica tão feliz com essas coisas que a gente faz, né? Que realmente fazem sentido na nossa vida. A adubação, gente, eu não vou adubar ela agora, somente daqui um mês, 45 dias, aí eu vou estar fazendo a adubação e eu vou mostrar para vocês. Se vocês querem ver esse vídeo da adubação, gente, vocês comentam aqui a adubação, que daí eu vou estar fazendo esse vídeo para vocês, né? Aqui ela recebe luminosidade tanto dessa janela quanto daqui também na porta, gente, então tem bastante claridade para ela, né? Então ela está aqui no lugarzinho certo e eu adorei, ficou tão lindo, gente, ficou lindo demais. E esse foi o nosso tema do vídeo de hoje. Dúvidas, elogios e sugestões vocês comentam aqui embaixo nesse vídeo. Um grande beijo da guria da Flor de Camila e um abraço do tamanho do Rio Grande do Sul. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão, gente. Um grande beijo a todos e obrigado pelo carinho imenso aqui com nós da Flor de Camila.